O retorno de Túrin a Dor-Lómin. Por fim, exaurido pela pressa e pela longa jornada, pois viajara mais de 40 léguas sem descanso, Túrin chegou no início do inverno às lagoas de Ivrin, onde outrora fora curado. No entanto, estavam reduzidas a um charco congelado, e ele não podia mais beber dele. Dali chegou às passagens Dor-Lómin, e a neve veio implacável do norte, tornando os caminhos perigosos e frios. Apesar de se terem passado 23 anos desde que ele trilhara aquela via, ela ainda estava gravada em seu coração, tão grande fora o sofrimento, a cada passo dado, quando se despedira de Morven. Dessa forma Túrin enfim retornou à terra de sua infância. Estava desolada e desnuda. E as pessoas por ali eram poucas e grosseiras, e falavam a língua áspera dos lestenses, e o idioma antigo se tornará a língua de servos ou inimigos. Por isso Túrin caminhou com cautela, encapuzado e em silêncio, até finalmente alcançar a casa que buscava. Erguia-se vazia e escuras, e nenhum ser vivo morava perto dela, pois Morven se fora, e Broda, o forasteiro, que desposara a força Eren, parenta de Húrin, saqueara-lhe casa e levará tudo que restar em bens ou em criados. A casa de Broda era mais próxima da antiga casa de Húrin, e para lá foi Túrin, consumido pela perambulação e pelo pesar, implorando abrigo, e lhe foi concedido, pois a Eren ainda praticava ali alguns dos modos mais amáveis de antigamente. Deram-lhe um assento junto à lareira com os criados e com alguns viajantes tão mal-humorados e cansados quanto ele, e pediu notícias da terra. Ao som dessas palavras o grupo silenciou, e alguns recuaram, olhando o estranho de soslaio. Mas um velho andarilho de muleta aconselhou: se tens de falar a língua antiga, mestre, fala-a mais baixo e não perguntes por notícias. Queres ser surrado como velhaco ou enforcado como espião? Pois pelo teu aspecto podes muito bem ser ambas as coisas. O que quer dizer simplesmente, disse, aproximando-se e falando baixinho na orelha de Túrin, alguém do povo bondoso de antigamente que veio com a dor nos dias de ouro, antes que as cabeças usassem pelos de lobo. Alguns daqui são desse tipo, apesar de terem sido transformados em mendigos e escravos, e, não fosse pela senhora Eren, não teriam nem esta lareira nem este caldo. De onde és tu e que notícias desejas? Houve uma senhora chamada Morven, falou Túrin, e muito tempo atrás eu vivi em sua casa. Foi para lá que me dirigi depois de muito vagar, buscando boas-vindas, mas já não há lá fogo nem gente. E nem houve neste longo ano nem antes dele, respondeu o velho. Foram escassos o fogo e a gente naquela casa desde a Guerra Mortal. Pois pertencia a gente antiga, como tu sem dúvida sabes, a viúva de nosso senhor Húrin, filho de Galdor. Porém não ousaram tocar nela, pois a temiam, era altiva e bela como uma rainha antes que o sofrimento a desfigurasse. Chamavam-na de mulher bruxa e a evitavam. Mulher bruxa é simplesmente amiga dos elfos, na nova língua. Ainda assim a roubaram. Muitas vezes ela e a filha teriam passado fome, não fosse pela senhora Eren. Ela as auxiliou em segredo, contam, e muitas vezes foi espancada por isso pelo grosseirão Broda, seu marido por necessidade. E neste longo ano e antes dele? Perguntou Túrin. Foram mortas ou feitas escravas? Ou os orques a atacaram? Não se sabe ao certo. Informou o velho. Mas ela se foi com a filha, e esse Broda saqueou e se apossou do que restava. Nenhum cão sobrou, e a pouca gente dela tornou-se escrava dele, exceto por alguns que se puseram a esmolar, como eu. Por muitos anos, a servi, e antes dela o grande senhor, eu, Sador Perneta, um maldito machado na floresta muito tempo atrás, do contrário eu jazeria agora no grande túmulo. Bem me lembro do dia em que o menino de Húrin foi mandado embora e de como ele chorava, e ela também, quando ele se fora. Foi ao reino oculto que ele se dirigiu, segundo dizem. Com essas palavras o velho se calou e olhou para Túrin indeciso.
Sou velho e tagarela, disse. Não me deis atenção. Mas, apesar de ser agradável falar a antiga língua com alguém que a fala com toda a beleza dos tempos passados, os dias são malignos, e temos de ser cautelosos. Nem todos os que falam o belo idioma são belos de coração. É verdade, concordou Túrin. Meu coração é severo. Mas, se temes que eu seja um espião do norte ou do leste, então tens pouco mais sabedoria do que tinhas tempos atrás, Sador Labadal. O velho encarou-o boquiaberto, depois falou, tremendo, vem para fora. É mais frio, porém mais seguro. Falas alto demais, e eu, demasiado, para o salão de um lestense. Quando saíram para o pátio, agarrou o manto de Túrin. Muito tempo atrás moraste naquela casa, tu dizes. Senhor Túrin, filho de Húrin, por que voltaste? Meus olhos se abriram, e meus ouvidos, por fim, tens a voz de teu pai. Mas só o jovem Túrin me chamava por esse nome, Labadal. Ele não tinha má intenção, éramos alegres amigos naqueles dias. O que ele busca aqui agora? Somos poucos os que restamos, e estamos velhos e desarmados. São mais felizes os do grande túmulo. Não vim pensando em combate, esclareceu Túrin, apesar de agora tuas palavras me terem despertado esse pensamento, Labadal. Mas isso precisa esperar. Vim em busca da senhora Morven e de Nienor. O que podes me contar? E depressa? Pouca coisa, senhor, relatou Sador. Partiram em segredo. Entre nós sussurrávamos que tinham sido convocadas pelo Sr. Túrin, pois não duvidávamos de que ele se houvesse engrandecido ao longo dos anos, tornando-se rei ou senhor em algum país meridional. Mas parece que não é o caso. Não é, respondeu Túrin. Fui senhor num país meridional, porém agora sou um andarilho. E não as convoquei. Então não sei o que te contar, disse Sador. Mas a senhora Eren saberá, não duvido. Ela conhecia todas as decisões de tua mãe. Como posso chegar até ela? Isso não sei. Custaria ela muita dor ser apanhada cochichando à porta com um infeliz errante do povo oprimido, mesmo que alguma mensagem pudesse trazê-la. E um mendigo como tu não iria muito longe, caminhando pelo salão rumo à mesa elevada, antes que os lestenses o agarrassem e lhe dessem uma surra, ou coisa pior. Então Túrin exclamou, irado, não posso caminhar pelo salão de Broda, e eles vão me surrar? Vem e vê. Com essas palavras entrou no salão, tirou o capuz, e empurrando para longe todos que estavam em seu caminho, andou com passos largos na direção da mesa onde se assentavam o senhor da casa e sua esposa, além de outros senhores lestenses. Alguns então correram para agarrá-lo. Mas ele os lançou ao chão e exclamou, alguém comanda esta casa ou é de fato um covil órquico? Onde está o senhor? Broda ergueu-se furioso. Eu comando esta casa, apresentou-se. Mas, antes que pudesse dizer mais, Túrin falou. Então ainda não aprendeste a cortesia que existia nesta terra antes de ti. Agora os modos dos homens consistem em deixar os lacaios maltratarem os parentes de sua esposa? É o que sou, e tenho uma missão junto à senhora Eren. Hei de vir livremente ou hei de vir como quiser? Vem! Assentiu Broda, carrancudo, mas a Eren empalideceu. Então Túrin caminhou até a mesa elevada e parou diante dela, inclinando-se. Perdoa-me, senhora Eren, disse. Por ir romper assim em tua casa, mas minha missão é urgente e me trouxe de longe. Procuro por Morven, senhora de Dorlomen, e sua filha Nienor. Mas a casa dela está vazia e saqueada. O que me podes contar? Nada, respondeu a Eren com grande temor, pois Broda a observava de perto. Nada, exceto que se foi. Não acredito nisso, insistiu Túrin. Broda deu um salto,
e estava vermelho e enlouquecido de raiva. Nada mais! Gritou. Minha esposa há de ser contradita diante de mim por um mendigo que fala a língua dos servos. Não existe nenhuma senhora de Dorlômio. Mas quanto a Morven, pertencia ao povo escravo e fugiu como os escravos fogem. Faz o mesmo, e depressa, do contrário mandarei enforcarem-te numa árvore. Então Túrin saltou sobre Broda, sacou a espada negra, agarrou-o pelos cabelos e puxou-lhe a cabeça para trás. Que ninguém se mexa, ameaçou, ou esta cabeça abandonará os ombros. Senhora Eren, mais uma vez peço perdão se concluí erradamente que este grosseirão jamais te fez algo de bom. Mas fala agora, e não me negues. Pois não sou Túrin, senhor de Dorlômio? Não deveria te dar ordens? Dê-me ordens, disse ela. Quem saqueou a casa de Morven? Broda, respondeu ela. Quando ela fugiu e para onde? Faz 1 ano e 3 meses. Relatou a Eren. O Sr. Broda e outros forasteiros do leste que estavam por aqui muito a oprimiam. Muito tempo atrás ela havia sido convidada a ir ao reino oculto, e enfim partiu. Pois as terras em meio estavam então livres do mal por algum tempo por causa da bravura do Espada Negra das Terras do Sul, assim diziam, mas agora isso acabou. Ela pretendia encontrar o filho à sua espera. Mas, se és Túrin, então temo que tudo tenha dado errado. Túrin riu amargamente. Errado, errado! Exclamou. Sim, sempre errado, corrompido como Morgoth. E subitamente uma ira negra o sacudiu, seus olhos se abriram, e o encantamento de Glaurung desatou seus últimos filamentos, possibilitando que tomasse ciência das mentiras com que fora defraudado. Fui logrado para vir até aqui e morrer em desonra, eu que poderia pelo menos ter encontrado um fim valoroso diante das portas de Nargothrond? E do meio da noite, em torno do salão, teve a impressão de ouvir os gritos de Finduilas. Não serei o primeiro a morrer aqui! Exclamou. Agarrou Broda e, com a força de sua grande angústia e ira, ergueu-o para o alto e o sacudiu, como se fosse um cão. Morven do povo escravo, tu disseste? Tu, filho de poltrões, ladrão, escravo de escravos. Com isso lançou Broda de cabeça, por cima de sua própria mesa, bem no rosto de um lestense que se levantou para atacar o invasor. Na queda Broda quebrou o pescoço, e Túrin saltou atrás e matou mais 3 que lá estavam agachados, pois tinham sido apanhados sem armas. Houve tumulto no salão. Os lestenses que lá estavam sentados teriam vindo para cima de Túrin, mas muitos outros que lá se encontravam reunidos pertenciam ao povo anterior de Dorlômio. Por muito tempo haviam sido mansos criados, mas agora erguiam-se com gritos de rebelião. Logo começou um grande combate no salão e, apesar de os servos disporem apenas de facas de carne e outros objetos que conseguiram agarrar contra punhais e espadas, muitos logo foram mortos, de ambos os lados. Antes que Túrin descesse de um salto e matasse o último dos lestenses que restava no salão. Então descansou, apoiado numa coluna, e o fogo de sua ira tornará-se cinzas. Mas o velho Sador arrastou-se até ele e agarrou-lhe os joelhos, pois estava mortalmente ferido. 3 vezes 7 anos e mais, foi longa a espera por esta hora, disse. Mas agora vai, senhor. Vai e não voltes, a não ser que seja com maior força. Sublevarão o país contra ti. Muitos correram do salão. Vai ou acabarás aqui. Adeus! Então deixou-se cair e morreu. Ele fala com a verdade da morte, observou a Eren. Descobriste o que querias. Agora vai depressa. Mas vai primeiro até Morven e consola-a. Do contrário considerarei difícil perdoar toda a destruição que causaste aqui. Pois, por mais ruim que tenha sido minha vida, trouxeste-me a morte com tua violência.
Os forasteiros farão todos os que estiveram aqui pagar por esta noite. São impulsivos teus atos, filho de Urim, como se ainda fosses apenas a criança que conheci. E teu coração é fraco, Aeren, filha de Indor, como era quando eu te chamava de tia e um cachorro desordeiro te metia medo, rebateu Túrin. Foste feita para um mundo mais bondoso. Mas vem comigo. Eu te levarei até Morven. A neve jaz sobre a terra, porém ainda mais sobre minha cabeça, respondeu ela. Eu morreria tão depressa no ermo contigo quanto com os bárbaros lestenses. Não podes consertar o que fizeste. Vai. Ficar piorará tudo, além de despojar Morven de seu filho sem motivo. Vai, eu te imploro. Então Túrin curvou-se profundamente diante dela, virou-se e deixou o salão de Broda, mas todos os rebeldes que tinham força seguiram-no. Fugiram rumo às montanhas, pois alguns dentre eles conheciam os caminhos do ermo, e abençoavam a neve que caía atrás deles e lhes encobria os rastros. Assim, apesar de a caçada logo começar, com muitos homens, cães e relinchar de cavalos, eles escaparam para os morros do sul. Então, olhando para trás, viram uma luz vermelha ao longe. Na terra que haviam deixado. Eles incendiaram o salão, comentou Túrin. Quer serventia pode ter isso? Eles? Não, senhor, acredito que tenha sido ela, respondeu um deles, chamado Asgon. Muitos homens de armas interpretam mal a paciência e o silêncio. Ela fez muito bem entre nós e a muito custo. Seu coração não era fraco, e, afinal, sua paciência chegou ao fim. Alguns dos mais resistentes, capazes de suportar o inverno, ficaram com Túrin e o conduziram por estranhas trilhas até um refúgio nas montanhas, uma caverna conhecida dos proscritos e dos renegados, e lá havia escondido um pequeno estoque de comida. Ali esperaram até que cessasse a neve, deram-lhe alimento e o levaram até uma passagem pouco usada que conduzia ao sul. Até o vale do Sirion, aonde a neve não chegará. Na trilha de descida despediram-se. Agora Deus, Senhor de Dor-Lómen, despediu-se Asgon. Mas não te esqueças de nós. Agora havemos de ser homens caçados, e o povo lobo será mais cruel por causa de tua vinda. Portanto vai e não retornes, a não ser que venhas com força para nos resgatar. Adeus.